Olá, meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o 7 no YouTube e essa é a minha crítica de um filme que eu estava doido para assistir. Nós, o novo filme de Jordan Peele, o comediante que virou um fenômeno no cinema de terror graças ao maravilhoso Corra, o seu filme de estreia na direção e vencedor do Oscar de melhor roteiro original. Essa crítica não tem o grande spoiler de Nós, mas eu realmente recomendo que você assista ao filme antes desse vídeo, já que eu entro em algumas questões da trama. Portanto, se você ainda não assistiu, dê a pausa, corre pro cinema e depois você volta aqui. Mas caso você não ligue para spoilers ou já tenha assistido, vem comigo. E aproveita a nossa vinhetinha e curta o nosso canal e clique na sineta para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá! You people. It's us. Produzido, escrito e dirigido por Jordan Peele, Nós conta a história da família Wilson, composta pela mãe Adelaide, pelo pai Gabe e os filhos Zora e Jason, que ao saírem de férias são perseguidos por pessoas sinistras que se vestem de vermelho e carregam tesouras douradas, até que de repente eles percebem que os criminosos são eles mesmos. Nós começa com um breve prólogo em 1986 que apresenta um forte trauma do passado de Adelaide, e esse é um dos grandes momentos do filme em dois aspectos. O primeiro é que ele é fundamental para a trama, sendo o alicerce para os desdobramentos finais, principalmente quanto ao plot twist. O segundo é que é a partir desse momento que Jordan Peele elabora a atmosfera aterrorizante que permeia Nós. O trabalho do diretor de fotografia Mike Giolakis, que também fotografou obras como Vidro e Corrente do Mal, é certeiro. A câmera aponta a perspectiva da jovem Adelaide, ou seja, é uma câmera mais baixa, num contre-plongé que torna todo o ambiente ao redor e os personagens maiores e opressores. O posicionamento da câmera na casa de espelhos também é muito hábil em criar um senso de desnorteamento. E junto dessa elaboração visual, a trilha sonora de Michael Abels, que trabalhou com Peele também em Corra, completa a sugestão e juntos estabelecem uma atmosfera densa, macabra e envolvente, principalmente na sequência seguinte, no desenrolar dos créditos, que foca nos coelhos, onde a trilha utiliza cantos sinistros que muito lembram um coral de profecia e uma percussão ritmada para compor uma melodia assustadora e nefasta. A música parece uma invocação, um agouro para fortalecer o terror que virá. E ela fica na cabeça. Essas duas sequências iniciais, a casa de espelhos e os coelhos, já dão a pista sobre qual será o grande significado de Nós, a dualidade. Mas depois eu volto a falar disso. A partir daí, o filme discorre pela apresentação dos personagens. Há o pai que é o alívio cômico, a mãe traumatizada, a filha segura e o filho introvertido. Além deles, conhecemos também o casal Josh e Kitty e suas filhas Becca e Lindsay, todos exibindo doses de banalidade, futilidade e arrependimento. É curioso notar que mesmo no momento de apresentação de personagens, onde a fotografia é clara, o dia é ensolarado e com músicas cotidianas e várias piadas, a atmosfera elaborada pela trilha, pela fotografia e pela direção jamais perde a sua densidade sinistra. O ar permanece misterioso e o perigo parece estar sempre à espreita. Nem mesmo o bom humor do filme, que surge tanto numa situação corriqueira como uma viagem de carro, até em momentos pouco propícios, como num comentário sobre um filme no meio de uma sala cheia de corpos recém-assassinados, nem mesmo assim a sensação de perigo diminui. Isso deixa claro que Nós não é um filme de sustos, de jump scares ocos e aleatórios, o que não significa que não há momentos para pular da cadeira como eu pulei, pois há. Entretanto, Nós é um terror atmosférico. Quando a ameaça é finalmente revelada, o terror atinge níveis angustiantes. Primeiro há a fotografia, que utiliza ângulos que ocultam a visão parcial do espectador, além do bom uso das sombras, que soma ao mistério do ambiente. Todos esses elementos preparam o terreno para o trabalho espetacularmente assustador de Lupita Nyong'o e Elisabeth Moss. Lupita, enquanto Adelaide, consegue criar uma personagem marcada pelo passado, mas determinada a enfrentá-lo de alguma forma. A câmera evidencia
toda a expressão da atriz, que projeta olhares pensativos e distantes, mas também capta a expressão corporal da personagem, sempre tensionada com movimentos rápidos que sugerem toda a tensão de alguém à espera de algo. Mas é quando Lupita dá vida à Vermelha, a líder do grupo assassino, que ela realiza uma performance genuína e diabolicamente horripilante e hipnótica. É impossível desviar o olhar dela, mesmo quando a vontade é de fechar os olhos e tapar os ouvidos diante de uma figura tão sinistra. Num primeiro momento chama a atenção a postura perfeita e o andar ritmado de movimentos abruptos e milimétricos, sugerindo quão metódica e controlada ela é. Depois disso vem aquela voz. Meu Deus, aquela voz. Lupita elabora uma fala densa, gutural e falha, sinistra, e não é só um som que amedronta, mas o esforço evidente que ela faz para pronunciar as palavras e frases. São sons que começam no diafragma, que falham pelo caminho em pausas incômodas, mas terminam após grande esforço da garganta. O timbre ressonante dela me fez arrepiar, e não foi só de medo, mas também por assistir a um trabalho tão meticuloso e dedicado. Além da voz, há o olhar que aparenta não focar em nada, mas ainda consegue ser pungente e vibrante, igualmente hipnótico. Enquanto a minha pele arrepiava pela voz, meus olhos se arregalavam por aquele olhar. E quando ela esboça um sorriso carregado de ameaça, falho na sua essência, como alguém que nunca sorriu antes... Uau! Enquanto isso, mesmo com menos tempo em tela por ser a coadjuvante, Elisabeth Moss também acha espaço para brilhar numa figura tão insana quanto ameaçadora. A feição expressiva da atriz, pontuada por um sorriso sinistro e um olhar penetrante, causam impacto. A sequência do batom é simplesmente assustadora pela composição facial de Elisabeth. Diferente do olhar vago de Lupita, Moss concentra o foco em si, encantada com a beleza que vê ao aplicar o batom com um cuidado vaidoso e orgulhoso. Ela parece extasiada pela própria aparência, absorta naquela realidade, naquela novidade, naquele ato tão banal para nós. E eu espero de verdade que as premiações futuras sejam justas com as atrizes. Elas merecem várias indicações. Que não aconteça o que fizeram com Toni Collette no magistral e aterrorizante Hereditário, pelo qual ela fora ignorada no Oscar, por exemplo. Mas isso é outro assunto. Voltando. Pelo nos aproxima desses personagens de forma lenta, mas constante. Somos conduzidos e obrigados a encará-los de frente, a lidar conosco, mesmo que isso seja assustador. E na sua superfície, é isso que Jordan Peele almeja em nós, colocar-nos cara a cara com nós mesmos. Isso fica bem claro ao longo do filme, mas os rumos do roteiro, principalmente a conclusão, me deixaram pensativo. Eu não conseguia deixar de imaginar que havia mais no filme do que apenas esse confronto. Jordan Peele, em Corra, não apenas mostrou o quão agressivo é o racismo, mas elaborou um retrato do imaginário pós-racial dos Estados Unidos, evidenciando não apenas o preconceito, mas o perigo dos ditos liberais. Ou seja, havia mais além da superfície. E em Nós? O final do filme deixa claro que havia mais do que esse confronto. Foi aí que eu comecei a buscar conexões nos simbolismos da obra, nos objetos, principalmente as tesouras e os coelhos. Tal como fizera em Corra com a colher de chá, Peele utiliza elementos do cotidiano para construir terror. Objetos comuns para nós, banais até, que ganham relevância macabra, o que funciona para fortalecer o elo entre a nossa realidade e aquela vista em tela. Em Nós, primeiro nós vemos isso com os coelhos. É verdade que esses animais não são tão presentes assim nas nossas vidas, não é muito comum, por exemplo, termos coelhos nas nossas casas. Mas não seria errado dizer que a maioria de nós acha coelhos bonitinhos, adoráveis e fofinhos, eu acho. É a partir desses animais que Peele inicia o retrato da dualidade, que é, para mim, o grande valor metafórico de nós. Graças à trilha sonora invocativa e o plano detalhe nos olhos vermelhos do coelho, Peele subverte a imagem fofa do bichinho, dando-o um aspecto sinistro. O que era cândido agora sugere horror. Peele consegue, em pouco tempo, duas perspectivas opostas no mesmo objeto. O coelho consegue ser adorável e maléfico ao mesmo tempo. Mas são com as tesouras douradas que essa dualidade ganha substância, ganha peso. Primeiro no gesto, já que os outros as impunham de forma curiosa. As mãos se unem como numa forma de prece, de oração, o que é uma comunicação com o divino acima, com o céu.
A tesoura, porém, aponta como uma seta para o chão, para o submundo abaixo de nós, para o inferno. O ato da prece é beato, mas a forma é maligna. Tudo isso demonstra as dualidades, onde os opostos se acomodam no mesmo lugar, unidos numa imagem só, num só objeto. Aliás, o que são as tesouras, se não duas lâminas iguais, unidas de forma oposta uma à outra? Mas por que tesouras, eu pensei? Por que não facas ou outros objetos mais comuns no gênero de terror? Bem, provavelmente você já ouviu isso quando criança ou até mesmo disse para alguma que tesouras são perigosas, que não se deve brincar com elas ou correr com elas. Nós somos ensinados a temê-las desde cedo. Isso facilita a elaboração da ameaça que representam, ou seja, ele pega um objeto comum e fortalece ainda mais essa conexão do filme conosco. A dualidade que a obra propõe aparece explicitamente no conflito entre os humanos e os outros, que, apesar do que podemos imaginar, são humanos também. Mas essa dualidade também surge em objetos e situações diversas, como na tecnologia, que não ajuda quando necessário, no sinalizador, que também pode ser uma arma, na lancha, que é tanto uma vitória quanto uma derrota para Gabe, e etc. E isso tudo visa falar sobre o quê? Nós não entrega respostas fáceis e o final aberto pode incomodar muitos espectadores que preferem obras mais fechadas, mais conclusivas. Diferente de Corra, onde o tema do racismo fica claro desde o começo, ainda que seja mais profundo do que parece, nós inicia sua analogia com o pressuposto de sermos os nossos próprios inimigos. Mas a conclusão sugere que há bem mais do que isso. E é exatamente nesse ponto que o filme cresce para mim. Quando eu saí do cinema, eu fiquei até em dúvida se realmente tinha gostado, pois há um plot twist tão grande que num primeiro momento pode até ser um pouco frustrante, mas se você der tempo ao filme, começar a conectar as pontas, eu acho que pode apreciar tanto ou até mais do que eu. Aos poucos, após reflexão, tudo faz sentido, principalmente quanto às ações de Adelaide. Apesar disso, pessoalmente, eu acho que o filme peca um pouco por excesso de explicação, mas isso é algo meu, que prefiro momentos menos expositivos e onde o mistério permanece oculto. Ainda assim, ele mantém a coerência da personagem, da vermelha, da sombra, que deseja justificar suas ações. E certamente a explicação ofereceu elementos que me ajudaram a montar o filme na minha cabeça. Mas não se deixe levar só pelo plot twist, que, a depender de como você o encara, positivo ou negativo, pode até ofuscar toda a boa direção da obra. Ele me pegou de surpresa, mas eu vi que isso não aconteceu com outras pessoas, ou seja, ele tem o potencial para agradar e desagradar em proporções similares. Só que Nós está muito além dessa peripécia, e como o filme não entrega de bandeja as respostas mais profundas, cabe ao espectador garimpar o significado de tudo aquilo. Para mim, Nós não se limita a falar sobre a dualidade de apenas objetos e indivíduos, mas da dualidade da sociedade. Não é incomum que traduções, principalmente as literais, que focam exclusivamente no objeto e ignoram todo o contexto, percam parte do significado original. Eu creio que isso acontece em Nós. O título da obra em inglês é Us, Nós em português, mas talvez Jordan Peele já esteja elaborando a dualidade desde o título, já que ele também pode ser lido como US, o que significaria United States, Estados Unidos. E antes que você ache que eu estou forçando a barra, há um diálogo no filme que corrobora com esse meu pensamento. Adelaide pergunta à vermelha, sua sombra, quem eles são. Em tom sinistro e um pouquinho expositivo, ela diz, americanos. Seria Us, então, uma metáfora sobre os Estados Unidos? Eu acho que sim. No prólogo de abertura que se tem no começo do vídeo, vemos o reflexo de Adelaide na TV, o que é uma ótima e simbólica cena que sugere essa divisão entre seres, a impressão ao invés do original. A criança está assistindo um programa de TV, mas o que vemos realmente é a propaganda da campanha Hands Across America, que realizou um ato simbólico contra a fome e a falta de moradia em 1986. O movimento realmente aconteceu e até conseguiu arrecadar um bom dinheiro, mas não é essa a questão. O filme foca no ato em si, no dar as mãos. Embora belo e importante, ele seria insuficiente por si só e não alimentaria ninguém. Além disso, ele não busca olhar e reconhecer aqueles em situação de miséria, mas apenas dar-lhes algo para a sobrevivência. Algo que é importante no momento, mas não perdura, tampouco mudaria os seus destinos. Logo, apesar de importante, também não foi tão importante assim. Us mostra como isso é uma lembrança orgulhosa e positiva no imaginário coletivo americano no início do filme, mas acaba ganhando aspectos macabros na conclusão. Durante um monólogo da Vermelha, ela compara sua existência com a de Adelaide. Ela diz que
todas as vezes que Adelaide recebia uma comida saborosa, ela comia carne de coelho crua. Quando Adelaide ganhava um brinquedo fofo e divertido, o dela era cortante e feio e por aí vai. Esse conflito de realidades mostrou para mim que o filme busca expor como por trás da bela e prazerosa superfície há pessoas abaixo dela que a sustentam sem qualquer reconhecimento, propósito, valor ou oportunidade. Elas foram colocadas lá pelo próprio Estado e, após perderem a importância, foram abandonadas e esquecidas. Enquanto isso, o Estado olha apenas para quem está na superfície. O que podem fazer então os esquecidos? Nós vemos que eles repetem os movimentos dos seus respectivos na superfície, mas de uma forma curiosa. O movimento deles é errático e muitas vezes não parece voluntário. Seria isso uma obrigação inescapável ou apenas tudo que eles podem fazer? Nós busca comentar sobre essa situação no momento onde o mundo tende a excluir e desvalorizar aqueles que estão fora da nossa realidade. Um mundo que ignora quem está abaixo de nós, dando-lhes a única opção de imitar os de cima sem jamais deixá-los subir, sem jamais dar-lhes oportunidades. Sob essa perspectiva, a revolta que causam nada mais é do que uma consequência de uma sociedade dividida, um mal inevitável causado por nós mesmos. É a sociedade sendo o seu maior mal. If you want to get crazy, we can get crazy. Tá aí, depois de muito tempo eu voltei, finalmente eu voltei pro canal aqui do YouTube com uma crítica desse filme sensacional do Jordan Peele. Eu saí do cinema, eu não saí tão empolgado, eu até conversei com outras pessoas e o sentimento era meio comum. O plot twist chamava muita atenção do filme, mas quando eu comecei a botar as ideias no papel para escrever a crítica, eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a refazer o filme na minha cabeça e eu comecei a gostar muito do filme. E quando eu saí do cinema eu lembro de comentar, cara, esse não é um filme para ver de novo. Agora eu já vi que eu estava completamente enganado, eu preciso ver esse filme novamente, porque ele tem uma densidade diferente, é uma densidade mais subjetiva, que está mais nos detalhes, ela não é tão direta assim, né? Então é muito legal. E você, o que você achou dos meus comentários? O que você achou da minha análise, da minha perspectiva sobre o filme? Coloca aqui embaixo, vamos conversar um pouco. E você já viu o filme? Você gostou do filme? Você prefere esse ou Corra? Eu acho que eu prefiro Corra, mas é mais pelo... A temática do racismo tende a me deixar mais engajado. Mas Nós é um filme... É mais um passo à frente na carreira do Jordan Peele. É um ótimo filme e eu acho que vai agradar, mas eu acho que também vai desagradar muita gente, né? Mas bora, comenta aqui embaixo, siga nossas redes sociais também, a gente tá no Instagram, Site7, no Twitter, Site7 e aqui no YouTube, obviamente. Não temos mais Facebook, pelo menos por enquanto, quem sabe lá na frente, né? Mas é isso daí. Muito obrigado pela participação, por você que viu, por você que curtiu o canal, curtiu o vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, por favor, né? Dê essa curtidinha, ajuda muito aqui o nosso canal. Compartilhe também com todo mundo que você conhece, com quem gosta ou quem não gosta de cinema, não interessa, só passa o vídeo pra frente, né? E é isso daí. Tá? Muito obrigado pela atenção, boa sorte e cuidado com tesouras, coelhos e com você mesmo. Tchau, tchau.